Tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem com você? Estamos ao vivo aqui da Pump, eu, Manu, Dani e Ricardo, para falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre as últimas notícias do momento. Na verdade, parece que são um repeteco de notícias de anos anteriores, mas é sempre bom a gente falar, sempre bom a gente trazer para o debate, porque são assuntos que vai ano, vem ano, a gente debate, a gente conversa e parece que tudo continua sempre atuais. Na mesma, sempre atuais, né? Então, o primeiro tema de hoje é sobre a defasagem da tabela do imposto de renda. Mas primeiro a gente vai dizer boa noite, né? Boa noite para vocês que estão aí em casa, ou no trabalho, ou no trânsito. Agora, ao vivo com a gente, ou mais tarde, amanhã, depois de amanhã, quem sabe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar com trabalhadores e trabalhadoras que você conhece e que você sabe que vão se beneficiar aqui com as nossas conversas. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Boa noite. Falaram até em coro, significa que tá tudo ótimo mesmo, né? Tudo bem aí, Ricardo? Tudo azul? Tudo azul. Boa tarde, meninas. Boa tarde para quem está nos ouvindo. Tudo ótimo. Estamos começando o ano aqui muito bem. E a gente está falando boa tarde porque, na verdade, ainda não anoiteceu, mas já é boa noite, né? Exatamente. É o verão chegando. É o verão. Chuva também. Chovendo, né? Aliás, que ano passado chuvoso. E esse também. Parece que vai vir com chuva também. Ontem, não sei que chuva que aconteceu. Então, Alagou ontem tudo. eu achei que a gente ia precisar de um bote. Mas durante o dia, pelo menos, teve um sol Teve um sol. ontem. Hoje nós também tivemos chuva. um sol. Para alegrar os Então, pelo trabalhadores menos, e trabalhadoras exatamente. né? Exatamente. Pouco estão de recesso. Pouco de recesso, como muitos advogados. Ainda estão, né? Exatamente. Eu não estou de férias, mas tenho aproveitado esses dias Eu já bonitos, voltei também. né? Que tem feito. Aqui a gente não parou logo, sem férias, mas é bom, porque a gente gosta do que faz, então tá tudo certo. Esse é o segredo, né? É o Esse é o segredo. segredo. Trabalhar com o que gosta. pra Esse é não o segredo de Tostines, né? Exatamente. Aqui, nesse caso, é exatamente isso. Trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta, revigora, né, as nossas energias. E, aliás, 2023, gente, a gente já está no 12º dia Quase do na metade ano. do mês. Parece que muita água rolou por baixo dessas pontes aí, né? Literalmente. E eu já tô cansada de 2023, meu Deus. Um monte de coisa já aconteceu, a gente já debateu sobre um monte de assunto importante Relevante. aqui, né? E Ontem, inclusive, polêmicos. polêmicos lá no Politizando e Polemizando. Se você perdeu, por favor, vai assistir. Eu e Manu, e várias discussões importantes sobre várias coisas importantes que estão acontecendo no nosso país. E hoje, daqui a pouquinho, estarei no Bem Natural, aí falando sobre coisas bacanas, sobre como se cuidar, ter bem-estar, qualidade de vida.
Olha, eu tô precisando. Então bora lá, bora assistir. 7h30 da noite tem programa novo estreando. Bom, a gente vai falar primeiro da defasagem da tabela do imposto de renda. Assunto antigo, como as meninas aqui falaram. Essa defasagem na tabela obrigará, segundo o G1 aqui, o trabalhador que ganha menos de um salário mínimo e meio a pagar imposto em 2023. Na verdade, isso é se a tabela não for corrigida, né? Mas me parece que não vai dar tempo Não tem tempo hábil, de né? corrigir, Não porque tem que tempo fazer hábil. toda uma... É que, na realidade, um a tabela trâmite já todo, está né? defasada já faz bastante tempo. E, com isso, o trabalhador que tinha um valor de salário anualmente aumentando realmente esse imposto a pagar. E agora já está próximo do salário e meio. Por isso que eu acho que chamou atenção essa notícia, porque reduziu tanto ao ponto de chegar próximo ao salário mínimo, a pessoa já realmente ter que pagar o imposto. Pois é, em anos anteriores eram 9 salários mínimos, Meu Deus, né? olha a diferença. E agora, se o sujeito ganha menos de 1,5, ele já é obrigado a pagar, não é mais isento. É uma coisa pra gente se preocupar, não é não, Ricardo? Com certeza. Ao início da série, né, que a Ivy lembrou bem, lá em 96, o primeiro patamar de pagamento de imposto, né, começava em 9 salários mínimos. Assim, tem sempre que pensar, quando você tem alguma coisa, um número muito alto de salários mínimos, e a gente pensa nesses valores lá para trás, é porque também quer dizer que o salário mínimo daquela época era muito baixo. O salário mínimo no Plano Real, ele teve, né, aumento real durante mais de 20 anos seguidos, né, desde 94 até 2016. E com isso, ele, embora sejam aumentos reais pequenos, anuais, 3% um ano, 4% um ano, 2 e alguma coisa, 5, na hora que você soma e faz aumentar um sobre o outro durante esses mais de 20 anos, o salário mínimo mais do que dobrou, lá daquela época, dos anos 90, para hoje. Então, quando a gente fala, você pensar lá em 96, algo em torno de 9 salários mínimos, você estaria pensando hoje algo em torno, como o salário mínimo mais do que dobrou, de uns 4 salários mínimos, 4 e alguma coisinha, né? Então, hoje, mais uma vez, sem ter reajuste da tabela, que não tem desde 2015, o primeiro patamar, né, você começa a pagar imposto de renda a partir de quem recebe R$ 1.903. O salário mínimo indo para 1.302, né? Quem receber um salário mínimo e meio, que é 1.302 mais os 651 da metade, vai ser 1.953. Estou fazendo conta aqui de cabeça, hein? Depois, se eu errar, alguém não vão ficar bravo comigo. Então, esse 1.953 estaria acima dos 1.903 por R$ 50, né? Então, quem recebesse um salário e meio já teria que pagar o imposto só sobre esses R$ 50 também. É sempre bom lembrar que até o limite de isenção, até os 1.903, a pessoa está isenta. É o que ganha a partir daí que começa a entrar naquela tabela progressiva, né? Das alíquotas do imposto de renda. Então, na verdade, o desconto não vai ser grande coisa, né? O pagamento não vai ser grande coisa, mas É um desconto, né? é um desconto. É um desconto. Pois é, e não vai dar E para quem tempo de ganha, fazer nada, né? Não dá tempo. é um desconto. Não. E para quem ganha um salário mínimo e meio, qualquer desconto é um desconto, né? Porque quando já falta, qualquer coisa que Exatamente. falte um pouquinho mais, piora bastante, né? E que pese. Então, é um desconto pequeno, mas que vai ser duro para quem sofrer, com certeza. Sim. Em que pese o Ricardo ter comentado que mais que dobrou, né, o salário mínimo, mesmo assim, estão ali tentando acompanhar a inflação a cada momento, e mesmo aparentemente, em números, ganhando mais, a pessoa mesmo assim não consegue
comprar as coisas de casa, né? Então, Não, ainda consegue. piora essa situação de saber que vai ser tributada. Poder aquisitivo, Com né? Se a gente for certeza. dar uma equiparação, né? Não existe É porque o essa. valor da. A gente vai comprar as coisas. Hoje eu fui ao mercado, gente. Eu normalmente não vou. Tá quase filme de terror no Quem faz mercado. compra não sou eu, lá em casa, mas hoje eu resolvi ir. E eu quase caí pra trás. Porque eu gastei mais de R$ 300 e eu não levei nada pra casa. É isso que eu ia falar. Antes de R$ 300 você enchia o carrinho. Hoje em dia, Não, e aí, Enche assim, algumas eu tô sacolas. pensando algumas aqui. sacolas. Dependendo do que compra, então. E eu tô pensando aqui no valor do aluguel, né? Um Sim. aluguel na cidade de Santos, de um kitnet, é mais do que o valor do salário mínimo. Eu tô passando por isso agora. Recentemente acabei de casar e tô vendo se vale a pena alugar, comprar, enfim. Eu estava vendo o aluguel em Santos. Mas assim, na Baixada toda, tá? Sim, Não necessariamente isso é que Santos realmente destoa, mas no mínimo 3 mil. Então, você vê o salário então. mínimo, E na zona 3 vezes. noroeste, uma casa no fundo de uma outra casa tá quase R$ 1.000. Ou seja, é muito dinheiro. Sim. E esse salário mínimo, numa Não família acompanha. com 5 pessoas, Qualquer que uma desconto pessoa vai só influenciar. trabalhe, 10 centavos fazem uma diferença gigante se a gente colocar nessa conta, que não é só a alimentação, né? É Sim. a moradia, é a alimentação, é a vestimenta, é o Mesmo que a maioria transporte, receba E o restituição, lazer que seria importante, né? E faz parte, para a saúde né? Para a mental, saúde da é, pessoa, né? A exatamente. gente aqui nesse programa fala bastante da saúde mental dos trabalhadores, da importância que tem dos trabalhadores terem um momento de lazer, um momento de passeio. Tudo bem, temos a praia aqui à disposição, temos a praia à Mas precisa disposição. chegar, né? Na Mas praia precisa também. chegar à É, praia. Você tem a está na condição. praia, você precisa se hidratar. Ainda que as pessoas levem de casa, né? Tudo é Muitas vezes custo, não né? dá para levar Sim. tudo, enfim. Se você tem criança, as Aí pede crianças tudo, também né? pedem, têm vontades. Nós também temos vontades, não é? E faz parte, né? E faz parte. E aí, com esse salário, gente, impossível, inviável, né? E ainda pagando o imposto de renda, enfim. Pena que não vai dar tempo de rever. Espero que para o ano que vem haja essa correção da tabela. Fernando Haddad já disse que tem outras coisas como prioridade, outras coisas na frente, mas olhar para isso também é urgente, Com certeza. penso eu, Não, totalmente, né? né? Bom, enfim, mais alguma coisa que vocês, Ricardo, queira completar a respeito dessa pauta, a respeito desse Ah, assunto? completar que eu concordo com vocês. Eu falei que teve um aumento real, e teve mesmo, no salário mínimo, né, desde o começo do Plano Real. Isso é política pública, mas que ele dobrou em valor real, mas mesmo assim é muito baixo. E com certeza, né, ainda, segundo os índices do DIEESE, você precisa de cerca aí de 2 a 3 salários mínimos, uma família de 4 pessoas. O DIEESE não faz de 5, faz de 4, né? Mas para conseguir se manter, pagando aluguel, moradia, né? Transporte, saúde, educação, enfim, pagando os gastos básicos, contando com a rede pública de ensino, né? Nada de escola particular ou nada de plano de saúde, contando com o SUS, mas para conseguir pagar aluguel, transporte, moradia, o DIEESE chega aí numa conta um pouco superior aos R$ 3.000, que dão ali entre 2,5, cerca disso, né, de um pouco mais, salários mínimos, e que é uma coisa assim, o básico do básico, com o mínimo do lazer e sem nenhum luxo. Então, o salário mínimo melhorou nos últimos 20 anos. Infelizmente, desde 2016, ele parou de ter aumento real por causa das crises aí que o Brasil vem enfrentando até agora. Mas a gente precisa, de uma forma urgente, não só reajustar a tabela do imposto de renda, né, para não fazer com que quem ganhe menos de 1,5 salário tenha que pagar, que está muito errado, como também voltar a dar aumento real para o salário mínimo para que ele consiga atingir esse padrão mínimo que o DIEESE considera, que está hoje aí, seria hoje mais do que o dobro dele, para que uma família consiga viver com dignidade, recebendo o salário. Se ele é mínimo, ele tem que, então,
sustentar uma família, né, com as condições mínimas que elas precisam para sobreviver. E aí a gente precisa considerar que esses valores também, eles são mínimos para cidades que o custo de vida é Sim, menor, né? Não é à toa que a gente tem visto movimentos das pessoas saindo, por exemplo, daqui de Santos e partindo, indo para Praia Grande, ou indo para Cubatão, indo morar em locais distantes do interior, trabalho, Migrando, né? porque não outros estados, conseguem. né? Algumas São pessoas, Paulo inclusive, ainda é um vão para estado outros estados. caro. Eu trabalho muito com aposentado. É muito comum meus clientes aqui da Baixada se aposentarem e irem até para outros estados, para o interior de outro estado, que aí o nível de vida realmente é mais barato e a aposentadoria rende um pouquinho mais, não é mesmo? Verdade. E Sim, especialmente na aposentadoria, né, também, quando o custo com os remédios, com saúde, sim. aumentam Você tá mais consideravelmente, né? frágil Aumentam também. e a remuneração E diminui, a né? remuneração diminui. Ou seja, muita coisa para pensar, muita coisa Muito. para ajustar. Não sei se a gente dá conta nos Muita coisa próximos para 20 driblar, né? anos aí. Exatamente. Se não tivermos educação financeira logo É nos verdade, isso é primeiros bom. anos de vida, depois Vai para conseguir se dificultando. manter é uma dificuldade mesmo, né? Coisa Bom, que a aí, gente já falou aqui, inclusive. sim, aí falando em 20 anos, né, eu lembrei que demorou mais de 20 anos para o salário mínimo ter se mais ou menos dobrar o valor real. Então, é duro falar, eu espero que ele volte a subir, mas esperar que ele alcance esse patamar do DIEESE, que seria mais do que dobrar, você tem que pensar aí em 30 anos de aumentos reais seguidos, porque não se consegue nunca se dar um aumento de 150%. Isso não vai acontecer, não dá nem para sonhar com isso. Você, pensando na realidade, é aumento ano a ano ali de 3, 4, 2, 5, alguma coisa que encaixe, e precisa de um número grande de anos seguidos, com todos eles produtivos, como a gente conseguiu ter por mais de 20 anos, para se conseguir dobrar ele de novo. Não é tarefa fácil. Depende de muito esforço aí, de vários governos seguidos com esse mesmo projeto. E depende também de vontade política, né? Não apenas de É, esforço, não apenas da Sim, economia estar num caminho bacana, mas depende também de vontade política. Esperamos que pelo menos nos próximos 4 a gente consiga algum avanço nisso aí. De verdade, é algo que eu eu espero. também. Apostei minhas fichas aí, né? Não à Sim. toa. Até Vamos porque ver o que todos acontece. morando no país, a gente tem que realmente lutar e esperar que tudo melhore, né? Então, eu acho que a ideia é, como você falou, né? Uma vontade política e aí envolve uma questão anterior, histórica, filosófica, enfim, tudo isso. Só que a gente vive aqui, né? Então, realmente é uma busca de todos para todos, né? Porque É. quando um ganha menos, acaba influenciando no todo, né? Sim, Essa influencia na falta vida de todo influencia na mundo. vida de todos. Quanto menor o salário, quanto menores condições de vida as pessoas têm, maior é o número de violência, maior é o Sim, número de pessoas Sim, vivendo em influencia situação de tudo. sim, sim, rua. sim, Então é um círculo vicioso, sim. né? E se a gente não quebra em algum lugar e conserta esse caminho, É, mais difícil é para toda a sim, sociedade, né, como um todo. como um Então, se eu todo. arrumo aqui, a tendência é que melhore aqui pertinho É o primeiro efeito e borboleta, depois no né? efeito borboleta isso vai aumentando. Agora, se os governos não tiverem vontade política, se não arrumarem a casa, vai ser cada vez maior o desafio, É, né? Enfim, vamos torcer para que as coisas mudem muito em breve. A gente sabe que também não é um Perfeito. passo de mágica, Não. não é não, instalar o dedo e e amanhã tá também eu tudo acho que envolve resolvido. muita coisa, né? É, quando as pessoas discutem, a gente fala, né? Até que ponto a gente está realmente envolvido, até que ponto a gente está fazendo a nossa parte. Então, eu acho que vários fatores influenciam Uma para a gente reflexão ter geral, né? Sim, uma mudança, né? Então, agora talvez seja o momento da gente realmente refletir e cada um tentando realmente buscar o melhor para que todos vivam realmente melhor, né? sim. E quando a gente fala todos a todos, não é Todos a parte todos. desse todos, né? Não, não. Todos. Todos
realmente. Todos de mundo. todo mundo. Todo É, mundo. é. Bom, aí o nosso segundo assunto da pauta aqui é a justificação administrativa, que é um recurso que os trabalhadores e trabalhadoras podem usar para comprovar o tempo de trabalho, ainda que eles não tenham a carteira assinada. Isso também é uma coisa que já acontece há bastante tempo, mas que parece que não é cheguei lá com meia dúzia de documento que eu resolvi a questão, né? Tem todo um procedimento, tem todo um como fazer, mas a gente sabe que a carteira de trabalho é o principal documento responsável pelo registro de todos os lugares que a pessoa passou, quanto que ela recebeu. E agora tá mais fácil, né? Com carteira digital. Antes, física, muitos perdiam o documento e aí, Pois se é. não tivesse lá na Receita, enfim, E aí é INSS. assim, né? Se você vai lá no INSS e pede um determinado documento cujo nome eu não me lembro, você consegue ver todo o seu tempo de serviço, tem CNIS. deve ter, né? Isso. Todo o registro lá de tudo, de toda a sua vida desde o seu primeiro dia de trabalho, é isso? Isso. Isso. Todas as suas Desde informações. que É, você tenha A tido. partir, e a partir de 1982, o que você for antes de 82, só em ficha financeira, ainda não estava digitalizado, não está no CNIS. CNIS. fica bem mais Tanto que difícil. CNIS, C-N-I-S, aí o nome vira, entendeu? Abreviado, vira Sim, CNIS. Sinistro. Aí esse Mas nome essas- lindo, maravilhoso, para você pegar esse documento, como é que o trabalhador ou a trabalhadora faz para pegar esse documento? Contem aí. Pedir o CNIS é fácil. Tem trabalhador que tiver o meu INSS, consegue pelo próprio aplicativo pegar, se não se ligar no 135 e marcar, consegue pegar. O CNIS não se tem muita dificuldade não de pegar. Tem muita gente hoje querendo o CNIS por causa ficou famosa agora a revisão da vida toda, que passou esse ano também. E tá tendo, e o pessoal com contribuições antes de 82 vai ter muita dificuldade de comprovar, porque isso vai ter só em ficha financeira do INSS, que são aquelas fichas ainda de quando se fazia, em aquelas fichinhas de cartolina, sabe? Que o INSS tem aqueles arquivos suspensos em agência, e eles vão ter que buscar isso daí, ver se acham, se não acham, senão o trabalhador vai ter que passar para os outros meios de prova, que é isso que a gente ia conversar agora. E quando não tem a carteira, quando não tem a ficha, o que o trabalhador faz? Aí o trabalhador tem que buscar o lerite, tem que buscar recibo, tem toda uma série de outras provas que ele pode tentar fazer, não só para provar a renda, né, no caso de uma justificativa de renda, como muitas vezes, que é o motivo do programa, né, de hoje, para provar mesmo que estava trabalhando, né? Que é Uhum. o que acontece com muita gente que às vezes não está registrada, né? Não tem a carteira de trabalho, aí ele precisa comprovar que E aí a estava gente migra trabalhando amanhã. para outro campo, né? Que é dos trabalhadores informais, né? É, Que existe bastante hoje em exatamente. dia, sempre existiu, mas hoje em dia, nossa, pelo menos lá onde eu trabalho, tira e queda, sempre tem, né? Reconhecimento de vínculo. E aí, judicializa, tem a opção de judicializar, não só administrativamente, né? Aqui o INSS tem essa opção de você ir lá, sem judicializar, E leva os fazer documentos e tal. Tem também como levar testemunhas, é que não só testemunhas, que senão o administrativo não aceita, aceita. do INSS. E também judiciário também. Quanto mais provas você conseguir que você trabalhou naquele local, melhor. O problema é quando a empresa já nem existe mais. Aí até você caçar sócios e tudo mais, aí fica bem complicado pro trabalhador. Então, quanto Sim. antes ele correr atrás, ver se realmente está constando lá no INSS, melhor. É que, na realidade, eu acho que o CNIS, eu até oriento os meus clientes, é um documento que você precisa realmente fazer uma verificação, trazer uma conferência se todos os seus registros constam lançados no CNIS. Perfeito. Pra E se não tiver? Faz o quê? Aí, por isso, você tem que contratar um advogado
Porque daí você tem que fazer o quê? A demonstração do registro. Quando você tem o registro em carteira e não está no INSS, ou está errado, ou precisa ajustar, a gente entra com um pedido administrativo para o INSS para fazer o ajuste e alteração. Uhum. Isso seria com relação ao CNIS, que a gente acaba utilizando, é como o doutor Ricardo falou. Agora está sendo usado para fazer essa revisão. No caso de aposentadoria, a gente já costuma fazer previamente essa análise para quando você for aposentar, você já está com toda a documentação em ordem, até porque quanto mais tempo passa, mais difícil ficam as comprovações. Sim. Sim. Da Mais você perde os noite, documentos. Exatamente. isso que eu ia falar. Perde-se os Perde documentos, você já a não tem empresa mais nada, a fecha, memória a também empresa- já foi para lembrar de Sim, tudo. sim. E aí, da notícia de hoje, né, que você trouxe para cá, essa justificação, que assim que o INSS traz, ela já existe já há um tempo, tanto é que ela está na gestão normativa, acho que de 2015. Mas a dificuldade que se tem de tornar isso de forma Real, de administrativa, tornar real. efetiva, né? De você realmente trazer a legislação de forma efetiva. E, então, assim, você realmente precisa comprovar de todas as formas, então, com Sim. documentação, Testemunho. e a gente, se a gente fizer uma reflexão, um trabalho informal, sem o registro em carteira, fica muito difícil, muitas vezes, a comprovação desse trabalho. Sim. Então, por isso que acaba sendo mais comum você entrar de forma judicial, Exato. porque você acaba tendo mais elementos para realmente discutir e ter uma sentença, para você, com isso, realmente encaminhar para o INSS. Aí você tem realmente um indício de que já houve aquele trabalho durante aquele período. Não, e até mesmo na questão onerosa mesmo, né? Porque às vezes você deixou de ter algum direito porque não era registrado, deixou não, com certeza deixou de ter direitos ali, e aí você judicializa para obter esses direitos além do registro, né? Então É o mais comum. é o mais comum. É o mais comum. Geralmente, o trabalhador acaba fazendo a reclamação trabalhista, né? Sim, Aí pedindo o vínculo que ele estava sem, pedindo o anotação, registro, e essa sentença trabalhista, né, essa decisão trabalhista da Justiça do Trabalho, depois sim, aí ela é uma prova forte e robusta até para uma revisão administrativa do INSS, porque o trabalhador tendo uma decisão na Justiça do Trabalho reconhecendo aquele período dele, né, como um trabalho, então depois essa decisão vai obrigar não só o empregador da Justiça do Trabalho a recolher a parte dele, a parte patronal, né, quem deixou de recolher, a fazer o recolhimento previdenciário em nome desse trabalhador, como amanhã no futuro ele vai poder averbar esse tempo então no CNIS dele e colocar esse tempo, né, como efetivamente trabalhado. Como a doutora falou, geralmente é muito difícil você fazer esse tipo de prova, ainda mais administrativa, para o INSS, porque, por exemplo, o INSS não aceita só a prova testemunhal, ele quer prova documental também. Mas quando o empregador não registra a carteira, é difícil o trabalhador ter prova documental. É difícil um empregador não fazer registro de carteira, mas entregar um olerite, por exemplo. Geralmente, o cara que não registra a carteira, ele também não entrega o olerite. Muitas vezes acaba pagando em dinheiro, enfim, ele dificulta as provas que um trabalhador pode ter. A Justiça do Trabalho não só aceita um valor maior para a prova testemunhal, como existem algumas outras provas que no Justiça do Trabalho é mais fácil de provar o vínculo, como às vezes até foto do local de trabalho, enfim, uma série de outras coisas. print de WhatsApp, né? Isso, de WhatsApp, coisas que no recurso administrativo do INSS nem sempre vão ter um peso e vão ser aceitas como prova da forma como são na Justiça do Trabalho. Então, o mais comum é sempre o trabalhador acabar reconhecendo esse tempo na Justiça do Trabalho, aí com essa decisão da Justiça do Trabalho conseguir pedir uma revisão administrativa, que se o INSS não conceder, certamente na Justiça ele vai, porque a decisão da Justiça do Trabalho tem que valer para o INSS, né? Infelizmente, nem sempre vale. A gente teve um problema muito sério no Brasil nos últimos 4 anos,
né? Há mais de 1 milhão de processos aí atrasados no INSS. Sim. Nossa, o Infelizmente, muitos INSS trabalhadores foi. do INSS especializados se aposentaram, foram colocados militares que não sabem julgar sobre o INSS, né? Eles não tiveram nenhuma preparação, não tiveram uma aula sobre isso, não era a matéria deles, eles ficaram com esses recursos atrasados, muitas vezes negaram coisas que deviam ser concedidas por desconhecimento da matéria, né? Então, esse é um problema sério que a gente discutiu até no programa passado, né? Que até antes da reforma, de qualquer reforma que a gente pense é, da Previdência, né? Ou então de mudar a reforma anterior, a gente precisa acabar com essa fila para que esses recursos andem, porque tem aí perto de 1 milhão de trabalhadores com recursos administrativos pendentes no INSS e que precisam resolver, né? A vida precisa andar. Não dá para ficar isso parado para sempre. Agora, é. só a gente, assim, fazendo um adendo, porque muitas vezes o trabalhador, ele acaba vendo a lei e acaba entendendo que seria muito fácil ir lá e dar entrada de forma administrativa. E agora, assim, dentro do conhecimento jurídico, da parte que a gente tem de vivência, acaba sendo muito difícil o trabalhador sozinho conseguir, talvez, esse tipo de benefício. Então, é importante consultar realmente um advogado para que consiga, junto com o trabalhador, ver a melhor forma e a melhor opção para que realmente ele tenha êxito na necessidade do problema dele, né? Para realmente a solução do problema E dele, o mais né? rápido possível, né? Exatamente. Porque se ele for por Vai e volta, vai e caminhos, volta. né? Não, e processo na Justiça do Trabalho até 5 anos. Se passou disso, é só administrativo do INSS. Bom, minha gente, o papo está muito bom, passou super rápido e a gente vai para o intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre o mundo do trabalho. Já já, voltamos. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E nós voltamos. Agora a gente vai falar sobre um assunto que me agrada bastante, porque é usar o recurso tecnológico ao nosso favor, né? E no mundo do trabalho, por que não? Especialmente quando a gente fala do trabalho remoto, do trabalho presencial, qual afinal é melhor, qual é pior. Não acredito que tenha melhor ou pior. Concordo. Mas
penso eu, até como terapeuta, eu tenho que dizer isso, que o melhor é sempre o que vai beneficiar ao trabalhador e também ao empregador, né? E o assunto que a gente vai falar agora é justamente sobre isso, né? Uma pesquisa feita em 25 países mostra que 83% dos trabalhadores se sentem mais produtivos no modelo híbrido de trabalho, ou seja, aquele em que ele pode trabalhar remotamente alguns dias da semana e em outros dias da semana ele vai para o seu local de trabalho. Acredito nisso há muitos anos, muito antes da pandemia eu já dizia isso, e agora vem uma pesquisa e confirma a minha teoria. Olha só quem sou eu na fila do pão, mas confirma essa teoria de que se o trabalhador é mais feliz, se ele trabalha num lugar onde ele se sente mais confortável, ele vai render muito mais e naturalmente isso vai ser melhor para ele enquanto trabalhador e para a empresa que ele presta serviço, porque vai aumentar a produtividade. A gente já discutiu isso aqui até em outros programas, né, Ricardo? Mas esse tema sempre vem à tona porque para muitos é algo muito novo, né? Para muitas empresas, esse conceito de como vou deixar meu trabalhador Pro ficar judiciário, em principalmente. casa, sozinho, sem vigilância, sem controle. Como se precisasse ter uma câmera aqui atrás de mim, dizendo, né, me vigiando o tempo todo, ou a mesa do meu chefe atrás de mim, que é algo que também acontece em muitos lugares, Pelo contrário, né? às vezes quando você tá em casa, você trabalha mais do que se você estivesse no local. Exatamente. Não tem o O deslocamento. deslocamento, você não perde horas Não no perde trânsito, horas. você não se irrita no trânsito, né? Especialmente Em São nos Paulo. grandes centros. Santos já é uma cidade que você Já. também, dependendo da região que você No trabalha, horário de pico. né? Você enlouquece para chegar no lugar. Aqui a gente já teve muitas pessoas que chegaram, que não conseguiram chegar para gravar os programas por causa do trânsito, porque a gente está bem no Gonzaga, né? E Então, aqui é bem complicado também de achar vaga, né? aliás, eu tenho que renovar o meu cartão Bem lembrado. de estacionamento, muito bem lembrado. Bom, E enfim, ainda bem que tem a tecnologia a favor, que dá pra ainda bem que a gente tem a renovar, tecnologia não a precise nosso mais lá favor, pegar o cupomzinho. né? Verdade. Mas um dos pontos importantes que você trouxe é que eu acho que esse deslocamento. O deslocamento, não só o tempo, como o desgaste emocional, como o estresse, Sim. como a falta de ficar com a família, como a falta de descanso. Então, o deslocamento não é só aquele horário, é o quanto aquele deslocamento interfere No seu dia a no dia. dia a dia da pessoa. Quanto interfere perde tempo, né? Qualidade de vida qualidade ali. de vida da pessoa. E por isso que eu acredito que nessas pesquisas está mostrando que realmente, quando você não tem a necessidade desse deslocamento, você acaba realmente trazendo essa tranquilidade, porque a pessoa descansa mais, consegue usufruir mais com a família, então, óbvio que isso daí ela vai estar rendendo. E se a gente fizer uma percepção, assim, uma observação, dentro do horário de trabalho na empresa, a gente tem aquele horário do cafezinho, que acaba sendo, em alguns momentos, muito extenso. Então, você acaba não sendo produtivo em também muitos momentos. E talvez você em casa, esse tempo esteja diminuído também. Por outro Porque lado, afinal de contas você tá só, né? Só. E aí você vai ali, toma seu café, e volta. dá aquela espairecida É. necessária. Agora, por volta. outro lado, no estudo também ele aponta que tem algumas pessoas que sentem realmente essa necessidade de estar na companhia dos colegas. Socializar. Então, essa socialização, ela também é importante para a qualidade do profissional, do trabalhador. Então, quando a gente traz essa parte híbrida, porque realmente você transitar em alguns dias em casa, em alguns dias no trabalho, seja realmente como acabou acontecendo na pesquisa, mais favorável realmente para o trabalhador. Sim. E que com a pandemia que a gente realmente abriu essa visão. E tanto é que muitos países já estão realmente aplicando isso, a semana de 4 dias, enfim, justamente para trazer uma produtividade maior, que foi o que a pandemia acabou trazendo, que as pessoas acharam que os trabalhadores em casa ia diminuir a produtividade, e não, acabou aumentando. Lógico, tomando aquele cuidado que eu também ouvi que vocês já trouxeram em outros programas,
do saúde mental, que você realmente Sim. tem que ter um equilíbrio, senão também acaba excedendo nessa produtividade, né? Sim, É. exatamente. Isso tem que ser muito bem dividido, né? Para alguns trabalhadores, trabalhar remotamente o tempo todo funciona muito bem. Para outros, já não funciona tão bem. Cada trabalhador, cada trabalhadora tem um perfil e isso precisa ser Respeitado. avaliado e respeitado. Agora, o que eu noto é que grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras ficam muito bem quando esse tempo é dividido, né? Quando o seu limite é respeitado, quando eles também conseguem fazer as reuniões por aplicativos, por exemplo, por salas de reuniões, porque a sala de reunião, ela também te dá essa aproximação É, se ela for verdade. bem estruturada, se ela for bem organizada, em que todos tenham direito à vez, à voz, né? Que é o que a gente faz aqui. Por exemplo, hoje o Ricardo está lá na sua casa, algumas vezes está no escritório, fazendo aqui essa transmissão por Skype, como estamos fazendo hoje, e aí aqui todos temos direito à vez e à voz, e tá tudo bem. É como se o Ricardo estivesse aqui ao nosso lado, né? Isso, então, é uma maneira híbrida de estarmos trabalhando e tá tudo certo. De qual que é Mas a forma que você prefere? eu, particularmente, eu prefiro o híbrido O híbrido. mesmo. Eu Aqui gosto será que é muito unânime? de trabalhar remotamente. E é engraçado, né? Que eu nunca imaginei realmente que fosse tão interessante o híbrido. Também? Realmente, o Volta remoto. no híbrido? O remoto, realmente. Ricardo. Ricardo, acho que prefere presencial, Ah, né? o híbrido, Olha, com também. certeza. Eu, assim, o presencial, às vezes, para mim, é muito importante, porque no escritório eu tenho uma série de equipamentos, às vezes, coisas que eu não tenho em casa. Então, eu preciso, às vezes, ir ao escritório. Por exemplo, a gente tem um computador central que não está aberto à rede de propósito para proteger os dados dos clientes, mas que eu tenho os dados de todos os processos e documentos, enfim. Então, às vezes, para trabalhar, eu preciso estar no escritório. Mas o escritório, às vezes, também, essa semana eu ainda estou indo, mas com porta fechada. Acabei de me dedurar aqui para me acharem amanhã. Mas Os clientes. a partir de segunda, eu já volto a abrir a porta, mas, por exemplo, se eu estou preocupado em fazer alguma coisa, um recurso complicado, um prazo, e eu ficar o tempo todo atendendo as pessoas, o telefone, eu não consigo fazer. Enquanto que se eu tivesse, às vezes, em casa, compenetrado, né, sozinho, como eu estou agora, é muito mais fácil, né? Então, acho que cada momento, né, a cada hora do dia, e cada momento de cada trabalhador, ter a oportunidade de escolher é muito boa, né? A tecnologia, não tem como você querer ser contra a tecnologia. Como a Ivy falou, a tecnologia vem para melhorar a vida dos trabalhadores, é só você saber dar livre escolha. Às vezes não melhora quando tem uma imposição, que às vezes acaba sendo burra. Vou colocar todo mundo no teletrabalho, e às vezes tem pessoa que não gosta, tem pessoa que não tem condição, que está num lugar onde a internet não funciona, que não tem equipamento, enfim, e onde às vezes a empresa já tinha um lugar pronto que funcionava para essa pessoa trabalhar. Na meu ver, é errado você obrigar, falar todo mundo agora vai sair. Como é errado ao contrário também, se falar eu não gosto do teletrabalho, não gosto, não vou boicotar, eu só vou trabalhar no presencial. É uma besteira, gente. A tecnologia veio, está aí, ela não vai voltar para trás, ela só vai evoluir, só vai caminhar para frente, e a gente tem que se adaptar, né? Tem que saber usar o que é melhor de cada caso. No meu caso também sou unânime aí, híbrido. Só que, por exemplo, o meu sócio, como ele tem filhos, às vezes ele prefere ir para o escritório Sim. do que ficar em casa, porque ele fala que tem mais Tudo concentração. uma questão de concentração. Exato. É uma outra situação, uma outra Sim, circunstância. eu particularmente me concentro mais no escritório. Confesso aqui que eu sou mais pro presencial, mas assim, na verdade pro híbrido mesmo, porque assim, tem aqueles dias que você prefere ficar em casa,
justamente o que o Ricardo falou. Meu, ali, atender telefone, atender porta, aí às vezes fica complicado, mas essa liberdade que você tem de poder ficar em casa, é que tem muitos trabalhadores que não têm essa opção. Comércio, por exemplo, é ali, ou você trabalha vendendo no WhatsApp, ou se você for de loja mesmo, não tem como, né? Até Mas porque, você sabe. Ai, desculpa, Dani, imagina. pode falar. Até porque a ideia é. Acho que mudou um pouco a visão, que a gente tinha essa ideia do controle. Então, Sim. do cumprir o horário. Sim. E quantas vezes a gente não viu o funcionário, o trabalhador que de repente só estava realmente ali cumprindo, que estava sem Cumprindo. condições de trabalhar naquele momento, ou estava ansioso, que tinha algum compromisso, alguma coisa, e de repente não produzia tanto quanto poderia realmente. Então agora eu acho que com essa parte híbrida, a gente consegue realmente ter esse, aspas, controle da produção, que eu acho que é o que é mais viável, porque não adianta você trabalhar 8, 10, 12, só que de repente, dentro desse horário estar todo, ali, né? você não estar presente realmente naquele período todo, porque a gente não consegue Tá estar de corpo presente, mas 100% nesse de período. presente, Então, né? às vezes, Verdade. hoje você consegue realmente desenvolver muito mais em casa, que é o que está trazendo o estudo, justamente porque você vai estar naquele período se Com dedicando, foco focado àquilo. naquele momento. Então, é mais por produção do que realmente por esse cumprir o horário, E né? aí é interessante porque você produz para a empresa e você também produz na sua casa, né? Porque você de repente está cansado e está precisando daquele cafezinho. Enquanto o cafezinho está na máquina, né? Fazendo ali, passando café, você põe uma roupa na máquina, você recolhe uma roupa do varal, você faz alguma É outra verdade. coisa É que verdade. também é útil. Então, facilita a vida, não só a vida profissional, mas também a vida pessoal ali, né, em casa. E eu, como terapeuta, é muito engraçado isso, porque imaginava, agora, depois desse processo do enclausuramento que a gente precisou ficar, que as pessoas iam buscar a terapia no presencial, né, em sua grande parte, só que não. É. Quando eu recebo pacientes novos, que eu faço a entrevista, para marcar a entrevista, eu já pergunto, né? Você prefere presencial? Você prefere virtual? 80, 90% das pessoas têm preferido o virtual, cara. porque elas estão na comodidade do celular, elas É. conseguem se organizar e aí a gente faz o processo terapêutico, ainda que não seja no consultório, o que é muito bom, porque todo mundo ganha tempo, Isso. né? E é uma coisa que a gente imaginava que passando esse processo, que voltando a abrir as portas, as pessoas iam preferir o presencial, Mas não. Mas não por é isso o que a que gente tem fala, né? acontecido. Não ia voltar mais como era antes, né? Não volta, Não, né? não Realmente houve volta. uma adequação, né, de tudo isso, né? Houve. Tem pessoas que preferem, sim, o presencial e tá tudo bem, a gente atende. Mas algumas outras pessoas não. E algumas pessoas preferem que a gente vá até elas, onde elas estiverem também. O que também é interessante, porque quando íamos pensar que o terapeuta ia até o paciente, É verdade. né? Sempre foi o contrário. Agora não. Agora o terapeuta vai ao paciente ou o terapeuta atende esse paciente, assim como estamos aqui via internet. Olha como é Uma bacana adequação, né? a gente Terapeuta home poder terapeuta. Exatamente. Como é bom a gente conseguir se adequar, E atingir né, o objetivo, né? ajustar e fazer o que precisa ser feito, não importa A forma. aonde a gente está, não importa. Eu posso, inclusive, ir para a praia, ligar meu computador lá, acessar a internet e atender a pessoa, né? Mas hoje, Tá coincidentemente, tudo né, certo. dentro do assunto que a gente está discutindo, hoje eu tive alguns compromissos externos e eu fiz atendimento numa cafeteria. Olha Porque aí. eu tava realmente, eu tinha um compromisso, e aí tinha que atender o cliente, sentei na cafeteria, liguei o computador, E fiz a foi. chamada online, virtual, e Trabalhou do trabalhei. mesmo jeito. Viva Meu notebook. cliente ficou satisfeito, eu também, realmente, foi um dia realmente muito produtivo. Muito produtivo, porque E você hoje não ainda perdeu tempo no refleti, e trânsito. eu refleti exatamente nisso. Eu falei, nossa, quando que eu imaginaria essa facilidade, né? O Aham. quanto eu consegui render, porque eu marquei um, na sequência eu marquei outro, e tinha um compromisso, então acabou realmente rendendo. Talvez se eu tivesse no escritório, não ia dar tempo nesse deslocamento
de E ter tem a realizado questão tudo isso, dinâmica né? também. Às vezes precisa ir na prefeitura, precisa não sei o quê. E aí, nesse meio tempo, você vai trabalha. Aí depois, deu o horário do meu terapeuta. Vou lá no meu terapeuta, aí volta, trabalha de novo. Tem essa liberdade do que você tá lá às 8 horas, né? 6 horas, enfim. O tanto que você trabalha. Sem contar que tem uma coisa também, né? Eu já passei por essa situação, por isso posso falar. Você terminou todos os processos que você tinha que fazer naquele dia, todas as coisas que você precisava realizar naquele dia, e Quase você que não uma tem série. mais o que fazer. Quantas vezes E aconteceu você isso? tem que ficar ali. É verdade. Gente, Eu sempre achei um absurdo eu isso. Eu sempre achei um dos absurdo. tempos isso, né? Claro. Muito melhor quando você pode levantar, ir para academia e fazer alguma outra coisa que te interesse, que te agrade, que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais produtiva e melhor com a sua família, melhor com todo mundo. Não é, Ricardo? Com certeza. Vou falar, Ive, que eu nunca tive que ficar fazendo hora no serviço, porque eu, graças a Deus, eu sou sócio de um escritório particular, então eu tenho a liberdade de poder sair, mas fiz sim, durante 5 anos de estágio, e depois trabalhei como advogado júnior contratado por 2 anos no escritório, mas estagiário não tem folga, né? Estagiário, né? Eu sempre tive serviço, eu nunca tive tempo para ficar sem fazer nada. E eu acho que uma coisa que aconteceu na pandemia foi que as pessoas se prepararam para o trabalho, né? Em razão da pandemia, elas foram obrigadas a se preparar para o trabalho virtual e aprenderam, né? Então, as pessoas, às vezes, que tinham um notebook um pouco mais antigo, trocaram por um mais novo, baixaram aplicativos, aprenderam a mexer em aplicativos que não sabiam, fizeram uma série de ajustes, né? Não só pessoas, como empresas, para conseguir realizar esse trabalho telepresencial, né? Então, agora que essas pessoas estão preparadas, mudou e não tem como voltar, né? Porque as pessoas gastaram tempo, gastaram dinheiro, se aprenderam novas técnicas de trabalho e agora elas usam. Nada mais natural do que isso. Não é ser contra o trabalho presencial ou achar que aquilo é antigo e o novo é o telepresencial e tudo vai ser. Mas é uma técnica nova que foi aprendida e foi incorporada ao trabalho das pessoas. E vai continuar sendo, não tem como tirar isso agora, né, da população. É uma técnica que todos aprenderam e que vão se virar com ela sempre que possível. E que sai mais barato para as empresas também, que não precisam ter aqueles grandes espaços com aquele monte de máquina, com aquele monte de gente, com aquela estrutura toda. Então, as empresas que são que têm gestores mais inteligentes têm adotado isso e aí têm feito, né, tem mudado de espaços para espaços menores por conta disso também, né? O que eu Agora, acho que é um avanço. lembrando que a empresa também tem que dar estrutura para esse Sim, trabalhador, né? Exatamente. A gente não pode esquecer que não é o fato de estar trabalhando em casa que não cabe a responsabilidade da empresa nisso. Só um Não, detalhe inclusive para realmente a com gente ter relação à essa percepção. alimentação, com Tudo relação isso. a várias coisas, né? Inclusive equipamento também, Sim. Sim, né? sim. Não é agora você fica em casa, é tudo seu, se Só vira. pra gente lembrar, né? Só Não pra é gente assim. lembrar o nosso público, né, que é importante ter essa percepção, essa observação. E as empresas têm que se modernizar, mas às vezes são legais nessas modernizações. Eu lembro que a questão de 10, 15 anos atrás, a gente discutiu entre os sócios, a gente ia comprar a sala do lado, que a gente acabou não comprando porque o dono não quis vender, mas era só para colocar arquivo de papel. Aquele arquivo fechado que você fecha como se fosse um negócio de navio. Hoje, a gente está discutindo com o mesmo proprietário da sala do lado para comprar para fazer um estúdio, né? Para atender. Eu prefiro a ideia do estúdio, é bem mais legal do que a ideia daquela banda de papel, não é? Com Não é uma ideia mais certeza, legal? com certeza, é isso mesmo, gente. Nosso tempo está acabando, então a gente vai para as considerações finais, porque a gente tem exatos 3 minutos para dizer tchau. O papo quando é bom, você vê que O papo rende, quando né? é bom, rende pra caramba. Espero que a gente tenha contribuído com todos vocês aí em casa, no trânsito, no trabalho. A gente não sabe onde você está,
Mas é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu dar conta do recado. Faltou um tema, mas a gente vai falar na semana que vem, que são as tendências para o trabalho agora em 2023. Ah, tem tudo a ver com esse último que a gente estava falando. Tudo a ver, né? Mas vai ficar para semana que vem Vai a gente linkar. falar disso. Vamos dizer tchau. Quem quer começar dizendo tchau? Por ordem. Por ordem alfabética, então Bom, eu quero é você. agradecer mais uma vez aqui de estar fazendo parte da bancada. Estou realmente gostando bastante. Eu acho que está sendo muito produtivo a gente realmente trazer temas tão relevantes, tão importantes e que contribuem tanto com a vida, não só do trabalhador, mas como da sociedade como um todo, né? Então, quero agradecer muito a vocês essa oportunidade. Obrigada. A gente que agradece. Fala sua rede social para as pessoas te De acompanharem. Daniele Barbosa com Z. É isso aí. Então agora, Manu. Bem, também gostaria de agradecer, Ive, a colaboração no podcast, com temas super importantes realmente para os trabalhadores, tá? Da população em geral, né? Mas é mais focada no trabalhador. Agradecer a todos aqui pelo bate-papo super importante que a gente teve, descontraído também. Esse papo foi muito bom. E também vou colocar aqui minha rede social, que é manu.dv lá no Instagram. E aí, é isso, pode me seguir lá. É isso aí. Espero que você volte mais vezes. Obrigada. Como a Dani chegou aqui como nossa convidada e depois virou bancada. Opa! É isso que a gente gosta. Bem-vinda. E Ricardo, meu companheiro já de uns meses, né? Ricardo, vamos dizer tchau para essa galera. Vou dar boa tarde para o pessoal, porque eu ainda não jantei, entrando naquela discussão no começo. Tá ficando escuro, mas eu não jantei ainda. Então, ainda vou dar boa tarde, agradecer por mais um programa e deixar minhas redes sociais. Consegue me achar tanto no Instagram quanto no Facebook, pelo meu nome completo, Ricardo Guimarães Amaral. É só colocar lá que eu vou estar à disposição para qualquer coisa, se quiser curtir ou entrar na minha página, fazer uma pergunta, dar um tema, uma sugestão para um programa, é só colocar que a gente agradece e vamos trazer a pauta para o próximo programa para conversar aqui na bancada. Exatamente. E eu me despeço também. Minha rede social é Ive Fávero. Você consegue ver aqui na descrição ou lá no perfil da Pump, quando a gente tem a propaganda desse programa, também tem o meu arroba, é fácil de achar, Ive Fávero. E daqui a pouquinho eu estou de volta no Bem Natural. Não percam, a gente sempre dá dicas muito legais para você ter a sua saúde mental, emocional e física em dia. Beleza? Então, até mais. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.